Bom, meus irmãos, nós estamos esse mês falando um pouquinho sobre trabalho, né? Na verdade, é uma das minhas formas de incentivá-los a ler bons livros. Obrigado, Leandro. A ler bons livros, né? Vocês sabem que eu não perco a oportunidade de expor as Escrituras. A gente não pode deixar isso de lado de jeito nenhum. Mas não há problema da gente fazer isso orientado por bons autores, por bons livros. E eu sempre tenho insistido, até pela distorção do mundo em relação ao trabalho, a leitura de bons livros sobre isso. Então, o que eu estou fazendo esse mês, além da exposição das Escrituras, é também passear com vocês um pouquinho através desses livros que Deus nos trouxe aqui para nos abençoar e outros bons, com certeza, que tem por aí. E a gente pode fazer esse trabalho, tá bom? E hoje eu queria trabalhar com vocês um tema que é, para mim, muito caro. Na verdade, talvez seja o principal motivo pelo qual nós estamos longe de Deus, ou pelo menos o mundo está longe de Deus e distante daquilo que Ele planejou para nós, para aquilo que Ele desenhou para cada um de nós. E distante disso nós estamos porque nós temos basicamente a insistente mania de colocar alguém no lugar de Deus. De tirar Deus do trono, tirar Deus do lugar dele e colocar alguém lá. E em última análise, esse alguém, ao final das contas, é você mesmo. A gente faz isso com os nossos filhos, a gente tira Deus do trono, coloca os nossos filhos lá, isso eu estou falando com propriedade, porque eu sou pai, e inúmeras vezes eu me vi colocando os meus filhos no lugar de Deus. E os meus filhos são bênçãos para mim, são bênçãos para esse mundo, são bênçãos para minha família, mas como chocolate, se a gente colocar no lugar de Deus, a gente vai estragá-los, vai nos estragar. Já fiz isso com a minha esposa. Já coloquei ela no lugar de Deus. E isso estava errado. Já fiz isso com a igreja. Já fiz isso com pessoas que eu amei, como meu pai, minha mãe. E eu estou falando de mim, para não precisar falar de vocês. Eu acho que vocês conseguem pensar na vida de vocês. Pelo menos eu espero que vocês façam isso. Não fiquem apontando, olha, o pastor é idólatra. Não, pensa em você, tá? Pensa quantas vezes você colocou coisas no lugar de Deus, ou pessoas no lugar de Deus. E aqui, obviamente, eu estou falando da questão do trabalho. Quando o trabalho se torna idolatria e quando o trabalho se torna o nosso ídolo, quando o trabalho se torna algo além da bênção. É uma bênção que Deus nos dá, a gente viu isso no último domingo, é como Ele nos abençoa para transformarmos o mundo à nossa volta e realizarmos as coisas de forma a apresentar a glória e o poder de Deus nesse mundo, mas nós transformamos isso em maldição. Nós transformamos isso em idolatria, nós colocamos no lugar de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu no Jardim do Éden, na criação, quando toda essa criação foi colocada para servir ao homem, toda essa criação foi dada como bênção para o homem, e o homem pega essa criação e coloca no lugar de Deus, dizendo, eu quero ser lembrado, eu quero ser glorificado no lugar de Deus. Essa é a proposta da serpente. A velha proposta de autonomia. A velha proposta de sermos independentes de Deus e criarmos o nosso próprio mundo. E essa nossa vontade, a nossa insistente mania de ser criadores no lugar de Deus é o que faz com que o trabalho se torne nosso ídolo em inúmeras circunstâncias. E talvez essa que eu vou ler com vocês na Bíblia seja a mais evidente, a que mais se destaca nas Escrituras. Tem outras, mas eu gostaria de colocar essa aqui em destaque, que está lá em Gênesis, capítulo 11. Quem está vindo aqui estudar comigo na quinta-feira está enjoado de Gênesis já, né? Acho que não, é gostoso estudar Gênesis. Mas nesse caso aqui, a gente está voltando num texto que a gente já passou lá no início do ano. Gênesis 11, do verso 1 ao verso 9. Diz assim o texto:
Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cuja o topo chegue até os céus, e tornemos os nossos nomes célebres, ou famosos, o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Diz o verso 9, encerrando: chamou-se-lhes por isso o nome de Babel, que significa em hebraico confusão, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus? Pai, obrigado por esta noite, obrigado pelo que o Senhor tem nos dado, nos ilumine no Santo Espírito e nos faça enxergar além, ó Pai, da nossa vida simples aqui, além daquilo que a gente pode realizar aqui, e a gente possa enxergar o que o Senhor já realizou em nós. Que o teu trabalho seja o nosso trabalho, que o teu trabalho seja a nossa vida. É o que eu te peço em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, o trabalho ele é um meio, tá? Ele não é o objetivo. Basta perguntar isso para quem chegou já na sua vida de aposentadoria. Às vezes é um terror isso, né? Eu fico imaginando a mim e outras pessoas que gostam do seu trabalho, gostam do que fazem, e quando chega no período de aposentadoria, você acaba se afastando do trabalho, porque você não consegue executar. Ou mesmo afastado porque outros estão tomando o seu lugar. A aposentadoria talvez seja o terror daqueles que amam o trabalho, daqueles que amam o que fazem. O que eu vou fazer quando eu me aposentar? Porque o trabalho acaba se tornando um fim na nossa vida e não um meio. Ele acaba se tornando o objetivo da nossa vida e não como nós vamos realizar, ou mais do que isso, cumprir a nossa vocação diante daquilo que Deus determinou. Nós temos um objetivo maior do que o próprio trabalho, e o trabalho basicamente é o meio pelo qual Deus nos dá a condição de realizar. Isso que eu tratei com vocês no último domingo. E para dar essa introdução mais clara, hoje eu vou fazer isso algumas vezes, para que a gente, como eu disse, tenha essa possibilidade de ver o que outros pregadores dizem sobre isso, o que o Jordan Raynor fala sobre isso, sobre a questão do trabalho ser um meio. Olha só, cristãos devem fazer um trabalho que realmente beneficie as pessoas, indo além, em vez de apenas fazer o mínimo necessário. A excelência em nosso trabalho é, na verdade, uma forma de generosidade e amor, e a má qualidade é uma forma de mesquinhez e egoísmo. O trabalho não é um fim em si mesmo. O trabalho é um meio pelo qual nós apresentamos o amor de Deus. E a excelência desse trabalho, nós demonstramos que fazemos isso realmente com amor. Que fazemos isso com um propósito maior. Independente do salário que eu estou recebendo, obviamente isso é importante, mas não aquilo que move, mas aquilo que demonstra, a partir da excelência do meu trabalho, que eu estou servindo um Senhor muito maior do que a mim mesmo. O trabalho é um meio. E o cristão precisa entender isso. O cristão precisa entender que ele não vive para o trabalho, mas é o trabalho que existe para ele. Nós não fomos feitos para o sábado, mas é o sábado que foi feito para nós. Essa inversão de valores que é exatamente que transforma o trabalho como o nosso ídolo, ou o nosso Senhor, ou o nosso Deus. E às vezes a gente faz isso basicamente para atender o nosso sentimento sobre trabalho, a nossa vocação, a realização. Nós temos a possibilidade de fazermos coisas magníficas. Eu estava falando com o seu José Falck, da gente organizar aqui a exposição de alguns artistas que a gente tem na igreja. O seu José Falck que faz uns trabalhos de escultura que são fantásticos. Eu não sei se vocês já viram, né? Vale a pena visitá-lo lá para ver, mas eu quero trazer aqui as obras dele. Ele tem algumas ainda para a gente ver aqui. Olha que coisa linda. Através da sua mão você consegue transformar um pedaço de madeira
em algo que é uma obra de arte. A gente tem condição de realizar, de atender a nossa vocação e com isso, vendo o fruto do nosso trabalho, estarmos satisfeitos. Olha como Deus nos abençoa com o trabalho. Só que a gente tem a mania de pegar aquilo que Deus nos dá como bênção e colocar como Senhor da nossa vida. E aí nós temos 3 mentiras que o Raynor aqui trabalha sobre como nós vivemos e encaramos o trabalho. A primeira mentira que eu quero trabalhar com vocês é a mentira que você pode ser o que você quiser. Vocês já ouviram isso por aí? Vocês meninos aí em cima, os adolescentes, já ouviram isso? Vocês podem ser o que vocês quiserem? Ou não? Com certeza já ouviram isso. Nós vivemos num mundo onde essa escolha é livre. Antigamente, meu pai era sapateiro, eu virava sapateiro. Não tinha muita opção de estudar, desenvolver. Eu era aquilo, eu aprendi aquele ofício, eu fazia aquele ofício. Jesus é carpinteiro por quê, gente? Porque ele escolheu ser carpinteiro? Por que ele era carpinteiro? Porque o pai dele era carpinteiro. Isso mudou hoje. E aí vem a mentira em relação à vocação do trabalho, dizendo o seguinte: você pode ser o que você quiser. Você pode construir o que você quiser. Basta você se esforçar. É verdade que o trabalho realiza muita coisa na nossa vida. É verdade. Mas daí você pular para a frase e dizer: você pode ser o que você quiser através do seu trabalho, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Olha o que o texto diz aqui, gente, no verso 11. É exatamente isso que eles pensavam. Versículo 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chegue até os céus. Edifiquemos para nós uma cidade. Vamos construir uma cidade. Vamos construir um lugar. Márcio, você até pode deixar nesse versículo, eu vou trabalhar basicamente com ele, tá bom? Vamos construir uma cidade. Nós podemos ser o que a gente quiser. Nós podemos ser um povo único, forte, ter uma só língua, ter poder no nosso meio. Nós podemos desenvolver o que nós queremos. Nós podemos sobreviver neste mundo que é um caos. E construir uma cidade, em tese, não é uma coisa ruim. É o primeiro passo para a sobrevivência num mundo que é caótico. Você viver lá no meio da roça, tendo que fazer a sua comida, tendo que fazer os seus utensílios, tendo que fazer a sua casa, é muito difícil, é muito complicado. E a cidade nos ajuda a desenvolver e melhorar isso. Então a cidade é um meio para você sobreviver. Mas não só isso. É um meio também para que você possa prosperar, possa enriquecer, possa crescer. Só que isso é tão bom. A gente começa a não comer só arroz, mas a gente começa a comer feijão, porque o vizinho do lado faz feijão. Eu começo a colocar um peixe, porque eu tenho um pescador que se junta nessa cidade, ele pode me dar proteína, pode me dar peixe. Aí eu tenho um que cuida de galinha, ele faz lá os ovinhos e eu troco já pelo meu arroz. E aí vai juntando as pessoas. Daqui a pouco a gente está trocando serviços mais avançados. Tem um que tem condição de trabalhar em engenharia, ele tem condição de fazer uma engrenagem no qual eu tenho transporte a partir da bicicleta. E aí eu troco essa bicicleta por carne, por qualquer outra coisa que seja. Até a invenção do dinheiro, onde essa troca se torna mais fácil. Isso é bênção, meu irmão. Isso é trabalho. Isso demonstra que Deus tem nos abençoado com todas as relações dentro da cidade. Construir uma cidade é muito legal. O problema é quando o objetivo dessa cidade não é mais a sobrevivência, não é mais a prosperidade, mas é exatamente se tornar célebre, famoso, poderoso. E aí você começa a ter o que a gente chama de alienação do trabalho. Vocês já ouviram falar de alienação do trabalho? Quem já viu aqui o filme, isso a gente assistia na escola, não sei se hoje isso passa na escola mais, os meninos aí em cima podem me ajudar. Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, vocês já viram esse filme? Os mais velhos lá atrás viram, vocês têm que passar para os mais novos aí da frente, tá? Não assistir esse filme é pecado, tá, gente? Tem que assistir. Quem aqui embaixo assistiu Charlie Chaplin, Tempos Modernos? Só para ter uma ideia. Vocês lembram da cena dele apertando a porca? Ele está lá apertando a porca. Passa a porca na frente dele. Ele só faz isso. O trabalho inteiro, apertando a porca. Aí ele vai no banheiro. Vocês lembram como é que é? Ele sai assim. Porque ele só faz isso. A minha pergunta. Alguém nasceu com a vocação para apertar porcas? Eu nasci.
Meu sonho é apertar porcas. É estranho, né? Meu sonho é levantar e abaixar o capô de um carro dentro da tinta para que ele seja pintado. O que vocês estão pensando aí, gente? Estão rindo demais, mais do que a minha piada. A gente faz alienação do trabalho. A gente transforma o trabalho em apenas uma parte. A gente viu isso dentro da organização da Revolução Industrial, chamado de Fordismo. Depois, outros sistemas de trabalho, onde você acaba alienando a pessoa da sua vocação para que você possa ter prosperidade em torno de uma pessoa. Alguns chamam isso de capitalismo selvagem. Eu não gosto muito desse termo, não. Mas a alienação do trabalho, basicamente, é quando você perde o motivo, o porquê que você faz aquilo. Você simplesmente faz para sobreviver. Você se torna uma peça da engrenagem. Como dizia Pink Floyd, apenas uma pedra ou um tijolo na muralha. Another break in the wall. Quem conhece essa música aí? Mas apenas uma engrenagem. Isso é alienação do trabalho, isso já é distorção do trabalho, já é o trabalho se tornando muito mais do que simplesmente uma bênção de Deus. E essas coisas precisam ser observadas no nosso meio. O trabalho se torna sem sentido. E olha, talvez você não... Eu não vou falar apertar a porca de novo, senão o pessoal vai começar a rir de novo, eu não sei porquê. Mas esse trabalho sem sentido, alienado, talvez seja o seu trabalho hoje. De você estar num trabalho só apertando uma tecla. De você estar num trabalho só virando folhas. Qual é o sentido disso? Qual é o porquê disso? Sobrevivência? O trabalho é muito mais do que sobrevivência. Pastor, você está dizendo então que a gente tem que acabar com os trabalhos dentro das indústrias. Não, mas entender que esse não é o ponto final, essa não é a vocação de nós como seres humanos. A humanidade não está nisso. A humanidade está na vocação, na realização e na satisfação do trabalho. Qual é a satisfação que uma pessoa tem ao apertar porcas? Se você observar o texto aqui e voltar no verso 3, ele vai dizer para a gente o seguinte, olha só. Queimemos, façamos tijolos, queimemos-los bem. E os tijolos serviram-lhes para pedra, betume e argamassa. Eu gosto muito de filmes, vocês já viram, né? Vocês já viram aqueles filmes do Egito, de construção de pirâmides? Aquele pessoal esmagando barro, fazendo tijolo. As pessoas viviam isso. E se elas parassem, elas apanhavam até morrer e substituía, porque tinha gente a rodo ali para colocar. Não era um serviço técnico, era simplesmente uma forma de alienação do verdadeiro trabalho e da vocação. Quando a gente entende que o trabalho é para comer, que o trabalho é para enriquecer, a tendência é que a gente se torne alienado daquilo que Deus chamou você para ser. Você está construindo uma cidade, mas não tem a mínima ideia do que você está fazendo. Você está queimando tijolo. Você não sabe o seu propósito, você não sabe o seu porquê. E talvez, gente, você não consiga mudar isso no seu trabalho, porque o meu trabalho é assim, pastor. Eu tenho esse trabalho no qual eu sobrevivo, que ele é repetitivo, ele é único. Mas, meu irmão, hoje você ganha um recurso com isso. O que você faz com isso? Como é que você desenvolve o seu trabalho com esse recurso? Diferente da época da Revolução Industrial, não há mais uma escravidão tão abusiva nos nossos tempos hoje. O que dá liberdade e condição da gente viver num tempo abençoado. A questão é o que você faz com o seu dinheiro e como você trabalha com isso. Como você aplica o seu tempo vazio, o seu tempo de folga. Se você não tomar cuidado, você vai estar arrumando trabalho em cima de trabalho, queimando tijolo, fazendo argamassa para construir uma cidade no qual você não vai ter participação nenhuma. É a partir dessa perspectiva que a gente tem que olhar o trabalho que vocês vão enfrentar, meninos, vocês aí em cima. Se vocês estiverem pensando em ganhar dinheiro com o trabalho de vocês, cuidado, vocês estão caminhando para alienação. Se afastar da vocação de Deus, sem entender o que Deus chamou vocês para fazer. Você não pode ser o que você quiser. Você é aquilo que Deus chamou você para ser. Você não tem condição de cumprir aquilo que você quer dentro dos seus propósitos e seus ideais. E a tendência é você se frustrar muito.
A tendência é você se alienar do objetivo que Deus deu para você, de ser alguém vocacionado, chamado para servir a Deus. Você foi chamado para atender a sua vocação, para atender aquilo que Deus escreveu para você. Para vocês entenderem o que eu estou dizendo, eu falei que ia ficar só nesse versículo, mas nesse texto tá, Mário. Passa para mim lá em Eclesiastes 4, versículos 5 e 6. Eu vou usar você aí um pouquinho para a gente ver algumas passagens bíblicas. Eclesiastes 4, versículos 5 e 6. Quem gosta de abrir a Bíblia, e é bom gostar mesmo, pode abrir aí na sua Bíblia. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Esse é o tolo. Ele come os próprios braços. Ele descansa um pouquinho e trabalha para sobreviver. Se ele está comendo o braço dele, pouco importa. Ele está com a barriga cheia. Mas se você foi chamado para quê? Não importa. Quem você é? Não importa. Essa é a tendência. Você se tornar um alienado, um separado daquilo que Deus te chamou para fazer. E aí nós perdemos talento, nós perdemos a arte, nós perdemos a eternidade que foi dada a cada um. Ele não conseguiu ganhar dinheiro com a música dele. Morreu pobre, sem ser reconhecido. Nós temos Van Gogh, um dos maiores pintores da história. Morreu sem ninguém saber quem ele era. Agora a pergunta que eu faço para vocês. Mozart, Van Gogh, trabalharam de forma medíocre? Eles fizeram pouco no trabalho deles? Eles não se esforçaram? Eu posso pegar a história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Simonton morre com 8 anos de trabalho aqui. Ele não viu o trabalho dele, ele não conseguiu sucesso, morreu doente, em depressão, provavelmente, porque ele tinha acabado de perder a esposa. A pergunta que eu faço, ele não se dedicou ao seu trabalho? Então onde fica essa frase, você pode fazer o que você quiser? Você não pode fazer o que você quiser, gente, porque nós somos mortais. Nós vivemos num mundo onde as coisas não acontecem como a gente bem entende. E o seu trabalho vai exigir, às vezes, um tempo de você que você não tem. Porque você precisa dormir, você precisa comer, você precisa cuidar dos seus filhos. E para explicar isso para vocês, eu vou falar menos, tá? Eu quero contar uma história aqui. Eu vou de novo ler, para vocês me deem a permissão. Eu várias e várias vezes pensei em como fazer isso para vocês, porque eu li essa história há muitos anos atrás. E vocês sabem que eu sou um fã incondicional de J.R.R. Tolkien. Conhece esse autor? Senhor dos Anéis? Pois é. E isso é um conto escrito por ele, tá? E eu vou ler bem rapidinho para vocês que vocês entendam quando ele fala sobre a realização do nosso trabalho. A gente falou da vocação, a mentira da vocação. Você pode ser o que você quiser, mas a mentira da realização, você pode fazer o que você quiser. E não é bem assim. Você pode se esforçar. Você vai fazer aquilo que Deus determinou para você fazer. Eu vou ler bem rapidinho para vocês aqui. O nome dessa história é Live by Nigel. É by que fala, cadê o Serginho? Para me ajudar aí. É by Nigel, né? Live by Nigel. Meu inglês não tá bom. Eu preciso melhorar. Ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês bem rapidinho aqui. Nigel estava tentando pintar um quadro específico. Ele tinha em mente a imagem de uma folha e depois de uma árvore inteira. Em sua imaginação, atrás da árvore, um país começou a aparecer. Depois vislumbres de uma floresta que se alastrava pela terra e cumes de montanhas cobertos de neve. Nigel se desinteressou de todos os seus outros quadros e, para dar espaço à visão, arrumou uma tela tão grande que precisou de uma escada. Nigel sabia que teria de morrer, mas disse a si mesmo, seja como for, terminarei este quadro. Meu quadro verdadeiro, antes de iniciar essa jornada deplorável. Então Nigel trabalhou em sua tela, dando um toque aqui, retirando um borrão ali, mas sem fazer muito progresso. Havia 2 motivos para isso. O primeiro, ele era tipo de artista habilidoso em pintar folhas do que árvores. Nigel gastava muito tempo em uma única folha. Ele queria fazer perfeito. Tentando conseguir o tom exato, o reflexo exato, as gotas de orvalho mais precisas. Assim,
por mais que se esforçasse, com muito pouco era retratado na tela. O segundo motivo, seu coração era gentil. Nigel estava sempre interrompendo a pintura para atender às necessidades de alguém. De modo particular, do seu vizinho Parrish, que não apreciava nem um pouco a arte de Nigel e vivia lhe pedindo favores. Certa noite, Nigel percebe, e com razão, que seu tempo está chegando ao fim, está ficando velho. Parrish insiste em que ele saia no frio e na chuva atrás de um médico para sua esposa. Como resultado, Nigel fica resfriado e com febre, enquanto trabalha desesperadamente em seu quadro. O motorista chega para levá-lo na jornada sempre adiada. Nigel, entendendo que tem de ir, cai no choro. Ai, ai, exclama o pobre Nigel aos prantos. Nem deu para terminar. Algum tempo depois da morte do artista, a pessoa que comprou sua casa notou que na tela deteriorada, uma única e linda folha permanecia intacta. Ela foi exposta mais tarde no Museu Municipal e por muito tempo a folha de Nigel permaneceu pendurada em um canto, admirada por poucos olhos. Contudo, essa história não termina aqui. O corpo de Nigel foi enviado de trem para as montanhas celestiais da vida após morte. E certa altura da viagem, ele ouve duas vozes. Uma parece a da justiça, a voz severa, denunciando que Nigel perdeu muito tempo e realizou muito pouco na vida. A outra voz, mais gentil, embora não fosse suave, que parece a da misericórdia, contrapõe o julgamento e diz que Nigel decidiu se sacrificar pelos outros, sabendo exatamente o que fazia. Como recompensa, quando Nigel chega aos arredores do país celestial, uma coisa chama sua atenção. Ele corre para ver o que é, e lá está ela. Diante dele se encontra a árvore, a sua árvore, concluída, as suas folhas se abrindo, os seus galhos crescendo e dobrando-se ao vento, que Nigel tantas vezes sentiu ou imaginou, e mesmo assim não conseguiu reproduzir. Ele admirou a árvore, ergueu os braços e devagar, e os abriu amplamente. É um presente, exclamou. O mundo antes da morte, seu velho país, se esqueceu de Nigel, quase de imediato. Nele, seu trabalho ficou incompleto, útil somente para poucas pessoas. Mas nesse novo país, o mundo real, verdadeiro, o artista descobre sua árvore, com todos os detalhes, e terminada. Não era apenas um sonho que morreu com ele. Não, ela fazia parte da realidade verdadeira, que existiria e seria apreciada para sempre. Ele sonhou com algo grandioso. Você, às vezes, tem sonhado com algo grandioso na sua vida, meu irmão. Mas não é verdade que você vai conseguir terminar em vida. Talvez não. Mas saiba de uma coisa. O que começa com você aqui, Deus terminará na sua realização eterna. Ele fez só uma folha. Mas quando ele chega no céu, ele encontra toda a sua visão desenhada, construída e criada por Deus. Deus é o arquiteto por excelência. Deus é o realizador por excelência. Se você busca a sua vocação e dentro dessa vocação busca a realização, você vai enxergar aquilo que Cristo já fez por você. Se você não está conseguindo construir a casa que Deus mandou você construir, mesmo que você não consiga aqui, ela está completa aonde Deus cria, realiza e faz. Por isso a importância de pregar esse evangelho. Esse é o trabalho realizado. Eu sempre tenho dito para vocês, não é o nosso nome que vai chegar aos céus, mas é os céus que se achega a nós em Cristo Jesus. Não é nós que vamos construir uma torre para tocar no céu, mas é Deus que construiu uma torre para tocar a terra. É Deus que encontrou cada um de vocês fazendo a obra perfeita. E mesmo que a gente não consiga terminar os nossos sonhos aqui, eles se completam em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se a sua vocação for servir a Deus. Enquanto as pessoas querem tocar no céu, o céu já está aqui. Enquanto as pessoas querem a perfeição já está aqui. O grande problema de você buscar prestígio para você mesmo é que você não vai conseguir. Desculpa, mesmo que você seja famoso, você vai morrer. Mesmo que você queira ajudar as pessoas
pessoas vão continuar sofrendo, doentes, pobres. Você não vai acabar com a pobreza no mundo. Dizia um certo autor que se transformar o mundo fosse algo possível, isso já tinha acontecido com a quantidade de livros escritos sobre isso. Transforme o mundo, transforme o mundo, transforme o mundo. Por que isso não aconteceu ainda? É igual aquele negócio na internet, né, para ganhar dinheiro. Ganhe dinheiro. É fácil, ganhe dinheiro. Enquanto você está assistindo um vídeo e dando dinheiro para os outros. Se você acha que você tem condição de transformar o mundo, saiba que esse mundo só vai ser transformado por Cristo, não por você. E ser rico, essa talvez seja a maior luta, a maior corrida atrás de vento. O dinheiro você vai deixar para os outros. Você vai trabalhar e ganhar dinheiro. E sabe quem vai gastar o seu dinheiro? Os seus herdeiros. Vão gastar tudo com coisa que não presta. A realização não está no que fazemos, mas naquilo que Cristo fez por mim. Eu só consigo fazer a folha. Ele vai fazer a árvore toda. E em última análise, aqui é a última mentira que é colocada para a gente. Que o que importa é ser feliz. 3 mentiras. A primeira, você pode ser o que você quiser. Se você acredita nisso, você vai ser infrutífero. Segunda mentira, você pode fazer o que você quiser. Você pode tocar o céu. Se você fizer isso, você vai viver sem sentidos ou, mais uma vez, infrutífero. E a última coisa, o que importa é ser feliz. Essa é a mentira que é colocada aqui. Olha o que diz o finalzinho do versículo. Tornemos o nosso nome célebre, para que não sejamos espalhados pela terra. Tornemos o nosso nome poderoso, único, forte. Países inteiros fizeram isso. Se uniram, organizaram-se no trabalho, fizeram a sua tecnologia desenvolver, fizeram as pessoas alienadas do seu trabalho para que eles pudessem se fortalecer e disseram, agora ninguém nos espalha mais. Nós somos uma nação poderosa. Sabe quem fez isso? E nisso nós desenvolvemos o imperialismo, desenvolvemos as guerras. O Davi que gosta de guerra aí, Davi, ó. Quem é que pensou dessa forma? Os nazistas. Vamos ser um, vamos ser forte, vamos falar a mesma língua e vamos matar todo mundo que não é igual a gente. Ou os fascistas, na Itália. Desenvolvendo a Itália como um país forte e quem não fosse italiano que fosse exterminado. Getúlio Vargas no Brasil. Stalin na Rússia. E hoje, mais uma vez, vestimos o nacionalismo e dissemos, vamos fazer o Brasil forte. Desculpa, gente, mas não é o nosso nome que vai ser forte, nem o nome do Brasil e nem de nenhum senhor dessa terra. Porque só um nome vai prosperar nessa terra e é o nome de Cristo Jesus. E aquele que tentar colocar o seu nome acima do nome de Cristo, você pode ter certeza, será espalhado pela terra, se não em pessoas distribuídas em pó da terra que se espalha e não se junta mais. Como foi pregado hoje de manhã no Salmo 9, vai ser destronado, envergonhado e esquecido, ao ponto de ninguém lembrar mais quem era no passado. Homens poderosos dominaram, alienaram pessoas para que se tornassem poderosos, construíram suas cidades, tocaram o céu, fizeram as suas pirâmides. Onde estão hoje? É apenas pó da terra. Buscam poder, buscam fama, buscam autonomia de Deus. E Deus diz para eles, quem manda nessa história, quem manda nesse país, quem manda nessa casa, quem manda nesse mundo sou eu, não vocês. Portanto, a satisfação não está naquilo que você pode conquistar com o seu trabalho. Você não será feliz enquanto o seu nome estiver em primeiro lugar. Enquanto você achar que o Rafael é que tem que ser feliz, que o Rafael é que tem que aparecer, que o nome dele tem que estar na plaquinha. Enquanto você achar que você tem que ser reconhecido, que o meu trabalho tem que ser reconhecido, eu preciso ser notado, você será o mais infeliz de todos os homens. Ou você coloca o nome de Cristo Jesus como aquele que representa você, ou você vai estar lutando exatamente como essas pessoas na Babel, na confusão. E você vai ser espalhado por Deus.
que meu nome suma da face da terra, que meu nome seja enterrado, mas que o nome de Cristo Jesus seja glorificado e colocado acima de todo nome. Que eu diminua para que Ele cresça. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Rei. É o nome dEle que tem que aparecer. O que importa, meu irmão, não é ser feliz. O que importa é o nome de Cristo ser glorificado. E a alegria, a verdadeira alegria, como diz o meu querido amigo, a verdadeira alegria só está no coração de quem já conhece a Jesus. Essa é a satisfação de ver o meu Senhor reinando. Essa é a satisfação de ver o meu Senhor realizando o trabalho dele. Essa é a minha alegria de ver o Senhor cumprindo a vocação dele de morrer na cruz no meu lugar, ressuscitando ao terceiro dia. Portanto, você não pode ser o que você quiser. Jesus era o Filho de Deus. Ele não podia escolher. Ele era o Filho de Deus e ele cumpriu o propósito dele. Era a vocação dele. Você não pode fazer o que quiser. Jesus não fez o que quis. Ele inclusive pediu ao Senhor: Pai, passa de mim esse cálice se for possível. Ele fez o que Deus mandou e morreu na cruz no seu lugar. E qual foi a grande satisfação dele? A grande alegria dele? Ver o sangue dele derramado sobre todos os filhos de Deus e trazer todos eles para perto do Pai, dizendo: eu não perdi nenhum deles. Nenhum deles. Porque eu fui fiel a Deus na minha vocação, eu realizei o trabalho que Deus mandou eu realizar e eu tive satisfação no resultado do meu trabalho. Essa é a alegria. Se você estiver buscando a felicidade, se você acha que você pode ser feliz nessa terra e você está lutando por ela, meu irmão, você vai chegar com 60, 70 anos e não vai terminar essa luta. Vai chegar a 80, 90 anos e essa luta vai continuar. Você vai chegar a 150 anos se Deus te der saúde. Até lá. Eu ainda não conheço alguém que chegou lá. E vai continuar lutando para encontrar essa tal da felicidade. Lembra-se a música da MPB? Como é que é? Da MPB? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito. Lembra dessa música? Só vai sobrar saudade. Tristeza. Se você acha que ser feliz é o objetivo da sua vida. É isso que acontece aqui em Gênesis. É isso que acontece com os homens que tentaram construir essa cidade. Eles guardaram essa mentira no coração. Eles achavam que podia ser o que quisessem. Eles achavam que podiam fazer o que quisessem. Eles achavam que podia ser felizes e juntar todos os seus iguais junto deles. Se tornaram egoístas, infrutíferos, sem sentido, sem propósito. Encerraram a sua vida na sua infelicidade. E a última coisa que eu vou ler para vocês está aqui. E essa é uma palavra de C.S. Lewis, é outro que eu sou fã também, incondicional. Errado falar isso, fã incondicional de C.S. Lewis? Talvez, né? Ele falou besteira, algumas besteiras também. Diz assim, olha só. Quero lhes deixar claro que o orgulho é essencialmente competitivo. E competitivo por natureza. O orgulho não se contenta em possuir algo, mas em ter uma quantia maior do que a outra pessoa tem. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas ou inteligentes ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de serem mais ricas, mais inteligentes, mais bonitas do que os outros. Ou seja, essa luta nunca vai acabar. Para de buscar felicidade. E eu queria encerrar com a palavra de Deus, com a vocação que Ele nos deu. Mateus 22, versículo 37, põe lá para mim, Mário, por favor, para a gente encerrar com esse texto. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essa é a sua vocação, você foi chamado para isso. Ame a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, sua alma e entendimento, com tudo que você tem, entregue tudo que você tem. Faça o seu trabalho com todo amor, com toda dedicação, porque você ama a Deus. Essa é a sua vocação. O que Deus te chamou para fazer, meu irmão? Faça com toda a força do seu ser, porque você ama a Deus acima de todas as coisas. Essa é a sua vocação. E o que eu realizo com isso? O verso 39 vai dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a realização. É isso que eu vislumbro. Ver o meu próximo sendo amado como eu fui amado por Deus. Ver o meu próximo recebendo o amor de Deus como eu recebi.
Esse é o meu trabalho. É passar o amor de Deus a vocês e vocês passarem o amor de Deus aos outros. É isso. Essa é a minha realização. Eu me realizo amando ao próximo. Eu digo, se um pouquinho a gente fizer isso, a gente vai fazer muito diferente das pessoas lá fora. Se um pouquinho de amor ao próximo você tiver, você vai ser o melhor sapateiro, o melhor engenheiro, o melhor faxineiro, o melhor trabalhador desse mundo. E você vai pagar as coisas com alegria, porque você sabe que o trabalho foi dado por Deus e é amor sendo dispensado às pessoas. E tudo isso foi me dado em Cristo Jesus. Portanto, eu tenho uma satisfação nessa noite de dizer que a minha vocação está sendo cumprida, estou realizado naquilo que Deus determinou para eu realizar e satisfeito porque Cristo fez isso por mim. Enquanto vocês estão tentando, diz Jesus Cristo, preencher os seus estômagos, em verdade vos digo, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não terá a vida eterna. Enquanto as pessoas estão buscando sobrevivência e comer e beber para sobreviver, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, quando somos parte do corpo de Cristo. Eu sou filho de Deus e por isso eu sou satisfeito. Vocacionado, realizado e satisfeito. Eu não vou acreditar nas mentiras do mundo. Eu não quero ser feliz. Eu sou feliz. Eu não posso fazer todas as coisas, mas eu já recebi todas as coisas. Eu não posso ser qualquer coisa, porque eu sou filho de Deus. E eu já tenho a graça de Cristo Jesus. Eu não preciso de mais nada. A tua graça, qual que é o resto do versículo? Me basta. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus nesse momento. Vamos pedir a Ele orientação nesse sentido. Que possamos ouvir a sua voz, ouvir o seu chamado, realizar o seu chamado, a missão que Ele nos deu. E que a gente possa estar satisfeito com isso, feliz, porque Cristo já realizou em meu lugar.